Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Camila Figueiredo, sou enfermeira e vou estar começando para vocês a disciplina de legislação em enfermagem. Nessa disciplina, nós vamos ver, né, nós vamos abordar leis, tá? Leis de criação, as leis que regem a enfermagem, códigos de ética e deontologia, leis do exercício profissional, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho da parte jurídica, né, dessa parte mais burocrática da enfermagem, tá? Então, eu vou começar hoje abordando alguns tópicos para vocês irem se familiarizando, né, com essa parte mais jurídica, tá? Da enfermagem, alguns aspectos mais jurídicos, tá? Então, hoje, né, como eu já falei, nós vamos ver uma pequena introdução da legislação. Então, eu vou inserir aqui para vocês alguns termos, né, que a gente utiliza, algumas infrações, né, alguns conceitos que nós precisamos conhecer. Então, vamos lá, tá? Então, o primeiro de tudo que eu trago para vocês é sobre o que é lei, tá? Então, o que é que vocês entendem por lei? Vamos dar uma pensadinha aí, tá? Antes de eu estar falando para vocês o que realmente é uma lei. Então, pessoal, uma lei, ela é uma regra geral, ela é justa e ela é permanente, tá? Então, que exprime a vontade imperativa do Estado, a que todos são submetidos. Então, ela é uma regra para todos, tá? Ela tem que ser justa e ela é permanente, ela não tem prazo de validade. A finalidade das leis é a de contribuir ao lucro do bem comum das pessoas que fazem parte de uma sociedade organizada, determinando a base dos deveres e direitos. O seu não cumprimento acarretará em consequências, que são as punições. Então, a lei, ela vem para contribuir, tá, ao bem comum dessas pessoas que fazem parte de uma determinada sociedade, né? Trazendo para o nosso âmbito da enfermagem, as leis da enfermagem, nós profissionais, né, e vocês futuros profissionais de enfermagem, devem cumprir, tem de ser cumprido. Não cumprimento dessa lei, tá? Ela vai acarretar em consequências, né, em punições, geralmente, para quem se omitir perante a lei, tá? Então, as leis, elas são distinguidas, tá? Então elas se distinguem pelas seguintes características. A primeira de todas é que ela é generalista, tá? Então ela deve ser cumprida por todos, generalidade é a primeira característica que eu trago para vocês, tá? Então a lei ela deve ser cumprida por todos. Então se é uma lei para a enfermagem, então todos da enfermagem devem cumprir, certo? A segunda de tudo é obrigatoriedade, tá? Então, todos vão ser obrigados a cumprir, tá? Não é aquilo, eu não quero, eu não vou fazer. Não. Se tem aquela lei, é para você cumprir. Você é obrigado a cumprir, porque aquela lei ela vai estar fazendo o quê? Contribuindo para o bem comum de todos que vão exercer ali, fazer parte dessa sociedade organizada, que no nosso caso é a enfermagem. E a permanência, pessoal, ela é permanente, como eu já havia falado. Quando elas são promulgadas, elas não têm prazo de validade. Então, promulgou, essa lei vai perdurar aí até os fins, tá? Então, ela é permanente, ela não tem prazo de validade. Então, foi promulgada, foi publicada essa lei, então a gente segue com ela, tá? Até o fim, tá? Então, ela não tem mandato. Essa lei é válida de tal dia a tal dia. Não. Depois que ela for lançada, que ela foi promulgada, ela vai se estender, tá? E aí, essa lei, pessoal, ela pode ser regulamentada, tá? Por um decreto. Então, essa lei não tem prazo de validade, mas ela já está obsoleta. Então, o que é que vai ser feito? Vem um decreto em caráter auxiliar à lei para complementá-la. Então, aqui só uma diferençazinha para vocês sobre o que é lei, né? A lei obriga a fazer ou deixar de fazer tal coisa,
né? A lei vai obrigar você a fazer isso ou não fazer isso. E o decreto, ele não obriga, ele vem regulamentando, ele vem em caráter auxiliar à lei. Então, nós na enfermagem temos leis de 70, do ano 1970, 1980, e são coisas realmente que já ficaram um pouco obsoletas. Então, o que é feito, né? São lançados decretos, tá? Em caráter auxiliar àquela lei, tá? Então, vai sendo atualizada através dos decretos, certo? Vocês estão compreendendo essas diferenças? Pessoal, dúvidas, tá? Entrem em contato comigo, certo? Podem entrar em contato comigo. Vocês podem deixar pergunta aqui nos comentários no YouTube, na plataforma, tá? Meu Instagram também, que eu vou deixar aqui. Então, qualquer dúvida, entre em contato, que eu vou estar sanando as dúvidas de vocês. Outros termos, né, que a gente deve se familiarizar, que a gente vai ouvir falar muito durante toda essa disciplina, são deveres e direitos, né? A gente sabe o que é um dever e o que é um direito. Deveres são atividades, atos e circunstâncias que envolvem uma determinada obrigação moral. Tá? Geralmente elas se relacionam com determinadas atitudes que todos os seres humanos, independente de sua origem, etnia, idade ou condições de vida, estão obrigados a cumprir, de modo a assegurar ao resto da humanidade a possibilidade de viver em paz, com dignidade e com certas comodidades. Tá? Então, deveres tá ligado ao caráter, tá? A obrigações morais. Geralmente está envolvida ali com essa questão social, tá? Os deveres, essa questão moral, essa questão da moralidade mesmo, ela fica bem ali atrelada aos deveres, tá? Dever é algo que você deve cumprir, tá? Ter uma obrigação moral, um dever seu fazer aquilo. De acordo com o artigo profissional, né, da enfermagem, nós temos como dever exercer nossa profissão com responsabilidade. Então, é o nosso dever, gente, sermos responsáveis pelos nossos atos, respeitando a pessoa ou o seu representante legal para tomar decisões sobre o tratamento. Tá? Então, a gente deve exercer nossa profissão com responsabilidade, sermos responsáveis, respeitando também o nosso paciente ou família. Né? Na maioria das vezes, a gente pode estar lidando, né, estar batendo de frente com algumas situações, mas é o nosso dever respeitar a pessoa, o paciente ou o seu representante legal, o seu familiar, tá? Porque às vezes a gente vai lidar com algumas situações de que o paciente vai se omitir, vai se negar, não vai querer fazer, não vai querer receber aquele tratamento, por exemplo, que a gente está propondo. Então, é um dever nosso respeitar o paciente. Tá? A gente não pode obrigar ninguém a fazer o que a gente quer, tá? Então, é um dever nosso respeitar. O mesmo, nós temos que proteger os nossos pacientes de danos causados por imprudência, negligência ou imperícia, tá? Esses 3 terminhos a gente vai ver aí no decorrer da nossa aula. Direitos, né, são direitos básicos, são coisas básicas a todos os seres humanos, tá? No nosso âmbito da enfermagem, vou citar exemplos já já, tá? Mas, de modo geral, de forma geral, a gente tem como exemplo direito à vida, propriedade privada, liberdade de pensamento, expressão, crença, igualdade. Então, são direitos nossos. Eu tenho direito a exercer a minha crença, a minha religião. Você tem direito a exercer a sua. Tá? Então, são direitos básicos, direitos a todos os seres humanos. E nós, profissionais de enfermagem, nós temos como direito exercer a nossa enfermagem com autonomia e liberdade, de acordo com a lei. Tá? Então, a gente ser livre de perseguições, né? De pessoas assim que queiram, como é que eu posso dizer para vocês?
fazer com que nós não exercemos a enfermagem de forma autônoma, tá? Perseguições, tá? Então, a gente deve realmente exercer nossa enfermagem com autonomia e liberdade, né? Óbvio que respeitando a lei. Seu ambiente de trabalho tem que estar limpo e agradável. Então, o nosso direito, pessoal, ter um ambiente de trabalho saudável, tá? Agradável, limpo, possuir todos os EPIs, tá? Para nossa segurança e para segurança geral, tá? A gente vê, né, casos hoje em dia, devido à pandemia, a gente vê casos aí na mídia de hospitais que não possuem EPIs para fornecer aos seus trabalhadores. Tá? Mas isso é um direito do profissional ter EPI, que a instituição forneça os equipamentos de proteção individual, tá? Então, é um direito, tá? Se não está cumprindo, isso aí deve ser resolvido de forma jurídica. Ó, a gente também tem o direito de recusarmos a fazermos um procedimento que não seja de nossa competência técnica ou que não tenha segurança. Então, se você for designado a fazer alguma atividade que não seja da sua competência técnica, é um direito seu se recusar a fazer, tá? E também é um dever, uma obrigação moral. Se aquilo não te compete, você não vai fazer. E se você não tem a segurança também, se você não tiver segurança de fazer aquele determinado procedimento, você tem o direito de se negar, né? Você está respaldado pela lei, você está assegurado pela lei em não fazer aquilo, tá? A lei vai te proteger, certo? Ninguém vai estar lá te perseguindo porque você não fez tal procedimento, por você não ter segurança. Tá? Então, é um direito seu negar-se a fazer aquilo que não seja da sua competência técnica ou que você não tenha segurança para realizar. E aí, pessoal, vocês lembram que eu falei de alguns conceitozinhos, né, de imperícia, negligência, imprudência? A gente vai ver agora o que significa cada um deles, tá? Então, são infrações éticas, são alguns tipos de infrações que nós podemos vir a cometer. A gente pode ver coleguinha cometendo, tá? Então, a gente tem de estar ciente desses termos, né, para a gente poder aí denunciar, tá? E realmente não cometer, principalmente, a gente não cometer esse tipo de infrações. Primeiro de tudo, pessoal, nós vamos ver negligência, tá? Negligência é uma falta de cuidado ou atenção, omissão ou falta de observação do dever. É quando aquele que deveria tomar conta de algo para que uma situação não ocorra, ele não presta atenção e deixa acontecer. Deixa de tomar atitude esperada para a situação, ele é um descuido, uma indiferença, uma desatenção, tá? Uma falta de atenção. Então, a negligência ela vem aí com essa falta de cuidado mesmo ou atenção, tá? Você deveria tomar alguma atitude esperada para aquela situação e você simplesmente não toma, você está negligenciando, tá? Então, é uma indiferença, é uma desatenção. Vamos aqui citar um exemplo para vocês. O indivíduo, ele sai para passear com a família de carro. Ele tem ciência que os freios do carro estão danificados. Mesmo assim, ele sai. Então, ele foi o quê? Descuidado. Ele não deu importância para os freios do carro. Estava nem aí. Então, nesse passeio, acontece uma batida e a família dele morre. Ele não queria e nem assumiu o risco de matar a família. Ele não matou a sua família propositalmente. Porém, sua conduta resultou na morte de todos, ou seja, a falta de atenção que ele deu aos freios do carro, ou seja, ele negligenciou os freios do carro e resultou em quê, pessoal? Na morte da família. Então, isso é um caso de negligência, falta de cuidado, tá? Falta de atenção, falta realmente aí de atitude, uma indiferença, tá? Negligência. Estão compreendendo? Tá dando para compreender direitinho o assunto? Pessoal, dúvidas? Por favor, vocês entrem em contato. Imprudência, pessoal.
A imprudência, ela não é como a negligência, que é só uma falta de atenção, uma mera falta de atenção e cuidado. O ato de imprudência, ele pode se revelar até de má fé. Ou seja, você conhece que aquilo vai causar algum dano, vai fazer algum mal, e mesmo assim você vai e pratica. Então, imprudente é aquele que não toma os cuidados normais que qualquer pessoa tomaria. Então, ele está fazendo o quê? Ele sabe que aquilo ali vai causar algum dano, vai fazer algum mal, e mesmo assim ele vai e faz. Então, é aquele que sabe do grau de risco envolvido na atividade e mesmo assim acredita que é possível realizar sem prejuízo para ninguém. Então, ele sabe o risco e vai lá e faz. Ah, não, mas isso não vai fazer mal. Vai lá e realiza. É uma tomada de atitude diferente da esperada. Ação precipitada, sem cautela. Então, é uma imprevidência acerca do mal. Ele sabe, mais uma vez, né, para fixar bem, ele conhece o dano, conhece que aquilo vai fazer mal e mesmo assim ele realiza, tá? Então isso é imprudência. Vamos lá. Negligência, falta de atenção, né, falta de cuidado, a gente não dá devida importância para aquilo. A imprudência, ela já tem o quê? Você conhece os riscos, conhece que aquilo vai causar algum dano, mesmo assim faz, tá? Então é uma intenção de praticá-lo, de praticar fazer aquela prática, mesmo que aquilo cause um dano ou faça mal à pessoa. Então, ó, vamos lá. Uma pessoa dá marcha ré em um carro e não olha para trás. Isso é imprudência, porque ele sabe que se ele não olhar para trás, ele não olhar para o retrovisor, ele pode estar ali atropelando uma pessoa, batendo em um carro que esteja por trás, batendo em alguma pessoa, enfim. Daí ele conhece que aquilo vai fazer mal e mesmo assim ele faz, tô nem aí. E vai dar marcha ré no carro sem olhar para trás. Tá? Então isso é um ato imprudente. Você conhece que aquilo vai fazer mal, aquilo pode causar um dano a alguém e mesmo assim você vai e pratica. Tá? Então, imprudência. Ficou claro para vocês? E por último, pessoal, imperícia. Tá? A imperícia, ela é uma falta de técnica, conhecimento ou até habilidade. Tá? Erro ou engano na execução de alguma tarefa que ele deveria saber. A ausência de qualificação para determinada ação, inaptidão, ignorância ou até desconhecimento. Então, isso é imperícia. Falta de técnica, conhecimento ou habilidade, né? Falta de técnica, conhecimento ou habilidade ou até erro na execução. Então, se você erra aquilo que você deveria saber, então você está cometendo um ato de imperícia, tá? Perdão. Então, vou citar aqui o exemplo para vocês. O engenheiro mecânico, ele faz a inspeção no cabo de um elevador. Até aí, ok. Após pouco tempo, o elevador cai. Então, ele fez a inspeção no cabo do elevador, disse que o elevador estava apto para estar funcionando. E aí, pouco tempo depois, o elevador faz o quê? Cai. Né? A causa da queda do elevador foi o rompimento do cabo. Justamente aquele cabo que o engenheiro mecânico foi lá e fez a inspeção, disse que estava tudo ok. Então, assim, o engenheiro estudou por anos, ele deveria dominar a técnica, ele deveria saber as condições do cabo, se o cabo estava apto ou não para o funcionamento. Tá? Então, ele deveria saber sobre essa durabilidade do cabo, do elevador. Ele deveria conhecer, mas ele não conhece. Então, isso é o que, pessoal? Imperícia, tá? Ele deveria saber fazer aquilo e mesmo assim não soube, fez de forma errada, um erro técnico, tá? Então isso é imperícia. Então, resumindo para vocês, o ato de negligência ele é desleixo, descuido, desatenção, menosprezo, omissão em realizar determinado procedimento com as precauções necessárias. Imprudência, ele é uma falta de cautela, de cuidado, é mais que falta de atenção, é a imprevidência acerca do mal, que se deveria prever, porém você não previu. E a imperícia é a falta de técnica necessária para a realização de certa atividade. Tá? Então, negligência, falta de atenção, desleixo, descuido, tá? Menosprezo. Imprudência é você saber que aquilo faz mal e mesmo assim você vai lá e realiza. E a imperícia é a falta de técnica, pessoal, para a realização de certas atividades. Ficou claro para vocês? Então, ó,
Agora eu vou deixar aqui para vocês, né? Vou ler conjuntamente com vocês e vocês vão responder aí em casa, certo? Vamos lá. Eu trouxe 3 casos reais, tá? Que eu pesquisei em sites de notícias. Então, a primeira de tudo é essa. Um paciente há mais de 35 anos encontrava-se internado numa das enfermarias de um hospital, mas foi encontrado já sem vida na parte exterior da enfermaria, pressupondo-se que tenha saltado pela janela de uma altura de mais de 7 metros. O desaparecimento do paciente causou espanto e suscitou muitas dúvidas no meio dos amigos, colegas de profissão e familiares. Uns supõem-se que se tratou de um suicídio, mas outros acreditam que ele perdeu a vida ao tentar fugir do internamento. Como é possível um internado conseguir esburacar o mosquiteiro da janela e sair sem que ninguém desse conta? Isso demonstra claramente falta de acompanhamento e de segurança naquele hospital, relata a família do paciente. O paciente encontrava-se internado por causa de uma depressão, tá? Então é um hospital psiquiátrico, já havia anos que ele vinha internado. Mas, por enquanto, não podem dizer com certeza o que se passou, suicídio ou tentativa de fuga. Normalmente, os doentes internados não são acompanhados no período da madrugada. Todavia, estamos a envidar esforços para o apuramento dos fatos reais que levaram à morte do nosso paciente, garante o médico. Então, pessoal, vamos lá, prestar atenção. Os pacientes doentes internados, eles não são acompanhados no período da madrugada. Você está num hospital, o hospital deve funcionar quantas horas por dia? 24 horas. Tá? Então, se é 24 horas, a gente tem equipes plantonistas. Nós temos plantonistas do turno manhã e do turno noite. O turno noite, pessoal, envolve a madrugada. Então, o hospital não é para o profissional dormir. Se ele está de plantão, ele deve estar o quê? Acordado. Né? À noite, obviamente, de madrugada se faz um rodízio de repouso, de descanso, tá? Mas deve existir sempre, 24 horas por dia, equipe acordada, tá? Então, isso foi o que, pessoal? O que é que vocês acham que foi? Imprudência, imperícia ou negligência? Negligência, né? A gente sabe que eles foram dormir, eles não tinham nenhuma... como é que eu posso falar para vocês? Eles não tinham nenhuma vontade, né, de causar mal a ninguém, eles não tinham essa intenção, tá? Mas a falta de atenção, o desleixo, a falta de cuidado resultou na morte de um paciente. Então, negligência. Segundo exemplo, tá? Em unidade de pronto atendimento, o médico de plantão é avisado sobre a entrada do SAMU na sala vermelha de urgência e emergência. O médico encontrava-se dentro do consultório com a porta aberta e sem nenhum paciente em atendimento. Então, a enfermeira responsável pelo setor foi prontamente fazer os primeiros procedimentos ao paciente, que encontrava-se em estado grave. Após mais de 20 minutos, o médico ainda não estava no local do atendimento. Então, a enfermeira pede novamente que a técnica de enfermagem fosse avisá-lo sobre o paciente, que já estava o quê? Mais de 20 minutos, lá em estado gravíssimo. Então, o paciente estava dentro do consultório, ainda sem nenhum paciente em atendimento, porém, dessa vez com seus fones de ouvido e assistindo filmes em seu notebook. Né? Que estava lá sobre a mesa. A técnica, ela fez o seu dever de avisá-lo, porém, ela achou ruim da mesma ter entrado na sala e atrapalhando o seu lazer. Pessoal, em pleno plantão, em pleno horário de serviço. Pior ainda, com uma vida esperando para ser salvo por ele mesmo. Depois da segunda chamada, o médico levantou e foi fazer o atendimento, porém, infelizmente, pela demora médica, o paciente foi a óbito, pois estava em parada cardiorrespiratória. Pessoal, o médico estava lá de plantão, paciente grave, a enfermeira foi fazer os primeiros atendimentos, prestar os primeiros socorros, porém o médico só foi depois de 20 minutos porque estava assistindo filmes no seu notebook. Tá? Então, pessoal, o que é que vocês acham que isso significa? Isso é um ato de imprudência. Ele sabe que aquilo vai fazer mal,
que se ele não for salvar aquela vida vai ser perdida, né? O paciente vai a óbito, e mesmo assim ele não está nem aí, está assistindo o filme enquanto tem alguém morrendo. Então esse é um ato imprudente. Ele sabe que aquilo vai fazer mal, ele sabe que aquela sua conduta ou sua omissão vai causar algum mal. Então é um ato imprudente, tá? Então ele cometeu imprudência. E por último, pessoal, esse exemplo, um paciente alega que uma anestesia inadequada fez com que ele sentisse todos os cortes do bisturi do cirurgião, um trauma que sua família acredita ter levado o homem a tirar sua própria vida 2 semanas depois. A cirurgia era para determinar a causa de suas dores abdominais, mas durante a cirurgia, o homem alegou haver experimentado consciência anestésica, um estado em que o paciente pode sentir dor, pressão ou desconforto durante a operação, mas não pode se comunicar ou sequer mover um músculo. De acordo com a reclamação, o paciente recebeu drogas para paralisá-lo, porém não recebeu anestesia geral, que levaria à inconsciência e tiraria a capacidade de sentir dor. A família do paciente disse que o homem tirou sua própria vida por causa da traumática experiência de estar acordado durante a cirurgia, mas incapaz de gritar de dor. Então vamos lá. O paciente estava lá, tomou as medicações, começou a cirurgia. Durante a cirurgia, ele não conseguia mover um músculo, acho que ele só movimentava os olhos e muito mal. Então, ele sentiu a consciência anestésica, então ele sentiu todas as dores, mas ele não podia gritar. Imagine você paralisado, sem poder gritar, com a barriga aberta. Daí alguém mexendo nas suas vísceras. Então, é uma situação desesperadora. E essa situação levou o paciente a tirar a sua própria vida. Então, pessoal, isso é um caso de imperícia. O anestesista estudou anos, obviamente, para exercer sua profissão, porém, ele errou, tá, pessoal? Ele não fez aquilo que ele deveria fazer. Ele deveria fazer, ele sabe que deveria fazer, e mesmo assim errou. Pode ter esquecido alguma droga, tudo mais. Então, isso é um caso de imperícia, tá? Então, imperícia é falta de técnica. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? E vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.